Agora, entretanto, vai começar a aparecer. Já estamos em direto. Só ajustar aqui para partilhar na minha página pessoal. Solicito que faças a mesma coisa. Para a gente avançar aqui uma partilha para todos. Aqui. Uma partilha para todos. Boa, espetáculo. Ora, boa noite. Neste momento já fizemos aqui algumas partilhas para que possamos chegar a mais gente. Queremos trazer aqui conteúdos interessantes para treinadores e começar a dar boas noites aqui ao Mr. Tomás Pereira e dar boas noites também a quem já nos começou a deixar mensagens. José, André, bem-vindos aqui e muitos outros que também já começaram a entrar. Sejam bem-vindos. Muito bem, nós aqui parece que vamos começar a criar aqui alguma consistência nas entrevistas. Estas entrevistas são do Treinador Pro, no sentido em que vamos entrevistar treinadores de sucesso. E isto de sucesso para nós quer dizer o quê? São treinadores que conseguem gerar uma oportunidade, entram nas equipas, têm resultados e reduzem as suas questões emocionais e problemas pessoais, de forma a que só possam viver diretamente para um bom desempenho profissional e consigam ter resultado naquela época desportiva, atingindo objetivos da época. Ora, isso é o que a gente define aqui de sucesso. E o Tomás é uma prova disso. Ele tem feito uma carreira incrível, não só em Portugal, como fora de Portugal. E convidei o Tomás hoje para falarmos aqui, uma vez que a gente já trabalhou juntos, e também para falar um pouco sobre este sistema tático do 3-4-3, do livro que ele lançou agora no mês passado, em abril. Estou certo, Tomás? Correto. Boa, fantástico. E basicamente trago aqui algumas questões no sentido de provocar algumas perguntas para trazermos aprendizagens para nós, que estamos aqui a puxar pela inteligência e também para a malta que nos está a ver. Tomás, boa noite. Gostava de fazer uma primeira apresentação, muito simples. O Tomás é treinador principal, ele neste momento está como coordenador também da Associação de Futebol de Setúbal e conseguiu alguns resultados relativamente à sua carreira. Queres falar um pouco sobre quais foram os resultados que já conseguiste até hoje? Sim, Carlos, primeiro que tudo, boa noite e muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer partilhar a pouca experiência que temos, porque será sempre pouca. Mas sim, passando um bocadinho aqui pela questão dos resultados, porque esta, a meu ver, é uma pergunta sempre matreira, porque acho que muitas vezes nos pode direcionar para o lado errado. Portanto, eu tive a oportunidade e tive o prazer de trabalhar tanto ao nível da formação como ao nível do rendimento. E na formação, o melhor resultado que eu obtive foi ter o prazer de ter ajudado 14 jogadores meus a serem chamados à seleção nacional até à data, porque espero poder vir a ter muito mais, porque muitos deles têm uma qualidade incrível, para além de alguns resultados interessantes, isto ao nível da formação. E ao nível do rendimento, os melhores resultados foram o título de campeão da terceira divisão da Noruega e também o título de campeão da quarta divisão da Noruega. Portanto, estes foram os títulos que obtive e que me deixam muito contente. Fantástico, Tomás. Podes-me repetir, porque fez aqui alguma interferência, não sei se em direto fez também essa interferência. Falaste em 14 jogadores e depois o que é que aconteceu?
Não, estava a dizer que tive o prazer de ter ajudado 14 jogadores meus a serem chamados à seleção nacional, e então depois o que disse foi que espero vir a ter muitos mais, porque muitos deles têm uma qualidade incrível, e isto para além desses resultados também consegui outros resultados interessantes ao nível da formação. Boa, fantástico. Como é que tu te sentes a falar de resultados? Isto parece fácil, assim, depois de os conquistarmos. Há, assim, algum resultado também que tu estejas a conseguir na coordenação de uma associação de futebol? Alguma coisa simples que tu queiras partilhar? Eu acho que os resultados de uma associação de futebol é, acima de tudo, nós irmos de encontro aos desejos dos clubes, e, sobretudo, ver desenvolvimento nos jogadores dos clubes. Isto, falando das minhas funções em específico, eu acho que um resultado interessante que nós tivemos foi na questão da implementação do projeto Joga Mais, que é um projeto vocacionado para crianças desde os 5 até aos 9 anos, em que mudámos um bocadinho a estrutura, e em que nós já sabíamos que ao início as pessoas estariam um bocadinho reticentes, porque todo o processo de mudança envolve reticência por parte das pessoas. Sim. Tomás, desculpa interromper. Eu às vezes posso interromper porque eu quero ser mais direto e conciso. Resultados que tu conseguiste na coordenação com essas alterações metodológicas ou sistémicas relativamente à organização. Resultados, era isso que eu estava a tentar dizer. Exatamente. Acho que eu estou a perceber onde é que quer chegar. A minha pergunta é simples. Houve mais atletas a conseguirem praticar a modalidade? Houve mais? Consegues alguma coisa mensurável? Cada vez mais clubes entrarem nesse modelo, de cada vez mais equipas inscreverem-se nesse projeto, e então esse para nós é um motivo de orgulho e é sinal de que foi uma mudança para gerar resultados, uma mudança para melhorar, e que os clubes pouco a pouco foram aderindo e perceberam que realmente era um projeto que tinha pernas para andar e para os ajudar a formar os seus atletas. Exatamente. É isso mesmo, Tomás. Fantástico. Boa. Próxima pergunta, muito simples, tá? Qual é que é a transformação que tu fazes e que tu crias quando tu entras numa equipa? Primeiro que tudo, eu acho que deverá sempre depender muito do contexto onde estamos inseridos, porque o contexto de formação nunca deverá ser igual à questão do conceito de rendimento. E depois aqui, em jeito se calhar de brincadeira, a transformação que eu procuro fazer é sempre com uma abordagem que faz à pessoa que queres ter para o resto da tua vida. Portanto, eu dividiria se calhar aqui em cinco pontos rápidos, em que num primeiro ponto, se calhar o que eu procuro trabalhar com a minha equipa é, dando aqui uma palavra, será a palavra aproximação. Portanto, eu procuro não só perceber como reagem à proposta que eu pretendo para eles, mas como também perceber e apalpar terreno para ver como funciona o balneário. E isto funciona exatamente como se tu estiveres a fazer uma aproximação a uma mulher. Não podes atirar-te de cabeça, porque senão ela foge. E com os jogadores é exatamente a mesma coisa. Eles riscam-te imediatamente porque percebem imediatamente que tu és inflexível demais, e então não te levam a sério. Depois, se calhar aqui um segundo ponto em que eu tento, e eu se calhar dando aqui mais uma palavra, se calhar a palavra solução, que é, eu de seguida, percebendo que os atletas estão a reagir positivamente à minha proposta, eu tento persuadir os jogadores através dos porquês de fazermos o que fazemos, para que eles percebam primeiro os benefícios individuais que lhes vão trazer, porque se eles acreditarem nisso, os benefícios coletivos virão por acréscimo, e
Anteriormente a proposta era a minha proposta, a partir daqui passa a ser a nossa proposta e temos uma equipa a trabalhar junta para os mesmos objetivos. Depois aqui se calhar um terceiro ponto. Desculpa interromper-te, Tomás. É interessante isso que acabaste de referir, porque eu vi alguns depoimentos dos teus jogadores da Associação de Futebol de Setúbal, apesar de ter havido poucos treinos, questões à parte, e aquilo que se nota, aquilo que tu estás a falar, efetivamente eles falaram nesses depoimentos. Portanto, nós estamos aqui a falar das questões líricas e utópicas daquilo que é a função do treinador, estamos a falar concretamente que aquilo que tu estás a falar, há provas específicas nos testemunhos dos teus jogadores. Desculpa, podes continuar para o terceiro tópico. E eles próprios poderão testemunhar isso, tanto os jogadores da seleção da Associação de Futebol Sul, como os meus ex-jogadores da Noruega. Mas só continuando aqui um bocadinho a história, depois nós, passando essa parte da sedução, quando estamos a tentar seduzir alguém, depois passamos àquela questão do gato e do rato, que é aquela questão dos beijinhos, e que também, por outro lado, hoje não posso, portanto, não lhes dar tudo e criar alguma distância. E fazemos isto para aguçar ainda mais a sedução, portanto, deixar os nossos jogadores desconfortáveis em treino. Se estão confiantes demais, temos que lhes dar desafio e insucesso. Se estão ansiosos, tirar-lhes essa ansiedade. Se estão em crise de confiança, dar-lhes sucesso pela comunicação, liderança e pelos exercícios. Portanto, este é o terceiro ponto. Depois passamos à fase do viver juntos, que é sempre um desafio, porque sabemos como é que a mulher em causa vai reagir. Isto para os jogadores é exatamente a mesma coisa. Portanto, temos que perceber quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos e como é que podemos suprimir isso para ter sucesso. Perceber que vamos ter obstáculos durante o percurso e os obstáculos são diversos, portanto, só jogam 11 jogadores, só são convocados 18, vamos perder jogos, vamos ser criticados internamente e externamente, portanto, temos que nos preparar para as adversidades inerentes a um grupo e inerentes a ter de passar a roupa todos os dias quando estamos a viver juntos com alguém. E depois, finalmente, o objetivo é quebrar rotinas para uma relação duradoura. Ou seja, continuar o processo de desconforto, que eu tinha falado anteriormente, de psicoadaptação. Não podemos cair em monotonia porque senão estamos mortos. E então temos que continuar a criar cenários de desconforto para que os jogadores possam adaptar constantemente, estarem atentos, estarem focados para que os nossos pequenos atos e pequenas ações feitos de forma consistente vão trazendo resultados também consistentes. Portanto, o trabalho, e isto assim em forma de brincadeira, o trabalho acaba por ser muito isto, que é este é o processo que se procura na transformação de um grupo de jogadores quando os recebemos e passar a um grupo, equipa de jogadores que procuram o mesmo objetivo e dos jogadores que estão lá e que percebem que estão lá e que o treinador está lá para tentar valorizá-los. E esse normalmente é o meu principal objetivo. Obrigado, Tomás, por seres tão detalhado relativamente a essa transformação. Eu gostava de trazer aqui uma questão também para quem está a começar a sua carreira, porque basicamente qual é que é a diferença entre o teu eu treinador hoje e o teu eu treinador do início? Eu acima de tudo, eu gostava de confidencializar aqui algo que os meus amigos próximos sabem, mas que os restantes não sabem, mas que eu não tenho vergonha de dizer. Por trás do treinador, com um bocadinho de ator, porque é sempre importante, ou seja, quem está no campo, também existe o ser humano por trás, o dos tempos livres. E eu, fruto da enorme exigência que ponho sobre mim próprio em tudo o que faço e dos traços de personalidade que tenho, também fruto da educação que tive em casa, sou ansioso por natureza. Portanto, eu tive ataques de ansiedade complicados de gerir e preciso de tratar de mim interiormente para que esteja a 200% em todas as minhas ações, comportamentos e reflexões. Portanto, a profissão de treinador é muito agressiva, é muito dura,
nós estamos constantemente expostos e somos alvo de avaliações constantes, seja dos jogadores, seja dos adeptos, direção, staff, e para que consigamos ter sucesso é fundamental que a nossa percepção de competência seja muito elevada, porque isto vai nos levar a um estado de confiança tal que, para além de conseguirmos agir e reagir em qualquer situação, também vamos transmitir essa confiança a quem nos rodeia. E, acima de tudo, eu acho que foi aí a minha grande diferença e transformação. Foi na procura incessante pelos porquês das coisas, de não fazer absolutamente nada sem saber o porquê do que estava a fazer, coisa que não acontecia anteriormente. De comunicar algo sem saber o que ia provocar, sem usar determinado estilo de liderança, sem saber a emoção que os jogadores estão a sentir e que estão a pedir aquele tipo de estilo. Portanto, eu no início, fruto de muitas coisas, porque via e achava engraçado, não me garantia sucesso de forma consistente, porque eu não tinha consciência, nem tinha ferramentas, nem sabia quais eram as estratégias certas, no momento certo, para os utilizar. E então o que me acontecia era que levava-me a um estado de frustração muito elevado e, por vezes, pensamento de desistências. Portanto, eu acho que a principal diferença foi aqui, foi na procura dos porquês, na procura de perceber o que fazer em determinada situação, porque isto leva-me a estar mais tranquilo, a estar mais consciente e a conseguir realmente focar-me no que eu controlo e no que eu posso controlar. Portanto, eu acho que a principal diferença do Tomás, treinador de alguns anos atrás para agora, foi sobretudo essa. Obrigado, Tomás, pela tua partilha e por esta técnica fantástica de liderança que eu posso partilhar aqui com os nossos colegas treinadores. Mas antes disso, só provocar aqui um pouco, até agora nós não falámos em futebol, porque basicamente tudo o que falámos em transformação, resultados, é tudo questões emocionais, liderança, por aí fora. É muito interessante isto. Esta questão da provocação é muito simples. Qual é a aprendizagem que tu gostavas de partilhar com os treinadores mais novos que estão a começar hoje? Não, eu acho que se soubesse o que sei hoje e se tivesse vivenciado tudo o que vivenciei até hoje, tinha continuado a devorar tudo sobre futebol, tal como fiz até hoje, e tinha começado a estudar técnicas e estratégias de persuasão o mais cedo possível, bem como tentado aprender o máximo número de línguas possível, porque acredito que isso me iria abrir portas em qualquer parte do mundo. Portanto, eu acho que, acima de tudo, que façam tudo sabendo o porquê de o fazerem e não porque sim, porque se assim for estarão sempre muito mais tranquilos e confiantes, e depois que o façam com paixão, porque tudo o que seja feito com paixão é sentido por quem está do outro lado e a mensagem passa muito mais facilmente, e que se foquem sobretudo no que controlam, porque o que não controlam só vos vai trazer frustração e isso não vos vai ajudar em nada no exercício da vossa função. Portanto, eu acho que acima de tudo, esta se existem dicas que eu posso passar, e se eu pudesse passar, esta seria, sem dúvida, algo especial que eu levo do meu percurso. Sim, estrelas, Tomás. Não nada a falar de futebol. Boa, exatamente. Boa. Olha, conta-me aqui também, para aprofundar aqui um pouco, como é que tu tiveste acesso ao meu trabalho, ao trabalho do Treinador Pro, a esta metodologia que nós temos vindo a desenvolver para ajudar treinadores, como coach do coach, treinador do treinador, portanto, e programas de formação dentro da profissão de treinador? Como é que tu chegaste até nós? Qual foi a tua ideia inicial para começar a trabalhar comigo, neste caso? Sim, eu através do Facebook vi, tu ias colocando alguns clipes curtos, e então eu acabei por ir vendo, e eram clipes realmente curtos, mas que me deixaram a mim
a refletir e optei por te pedir ajuda e hoje em dia digo que felizmente que o fiz, porque me abriu muitos horizontes, muitas ideias que não tinha, muitas reflexões que foram importantes ter, e digo isto com toda a sinceridade que foi muito importante para mim, para tentar fazer um upgrade à minha metodologia que acima de tudo foi esse o meu objetivo. Eu não estou a ouvir agora, Carlos, não estou a ouvir. Desculpa, estava aqui no silêncio para não só ouvir o barulho de fundo. Diz-me o seguinte, o que é que te fez querer trabalhar com esta metodologia do profissão de treinador? Sim, eu acho que algo que foi sempre sagrado para mim é que não existem verdades absolutas, e não existe apenas um método de sucesso e, sobretudo no futebol, o que hoje resulta, amanhã os adversários já se adaptaram e voltamos de ter de inovar. E foi dentro desta lógica de inovação, adaptação e inovação que eu te procurei, porque acreditei, depois com as sessões que fomos tendo, que me irias ajudar a inovar, a seguir por caminhos pouco explorados, a meu ver, mas que são caminhos muito, muito importantes, porque acredito que esse é o caminho do futuro, que é o conhecimento, acima de tudo, do cérebro humano, como é que o cérebro humano funciona, e como é que, usando isso, poderemos ter mais eficácia a influenciar os nossos jogadores e quem trabalha connosco, e também a persuadir. Portanto, eu nunca procurei uma cópia, porque acredito que quem o procurar estará sempre mais próximo do insucesso. Portanto, mais que uma cópia, eu procurei sempre beber da tua sabedoria, de forma a que conseguisse ter um upgrade à minha metodologia. Portanto, eu fazendo uma introspeção, sabia que tinha limitações, mas também sabia e sei que tinha muita vontade de querer mais e mais, e de aprender. Portanto, daí eu ter pedido a tua ajuda para Ajuda a clarificar aqui um pouco, porque às vezes pode haver dúvidas ou falta de confiança quando alguém quer, mas está assim resistente. Ajuda aqui a entender um pouco. Portanto, o que é que tu chamas a upgrade da tua metodologia? De forma prática, concreta, quando nós começamos a trabalhar, que diferença é que há entre o teu eu inicial como treinador, antes da gente começar a trabalhar, e o teu eu treinador pós o trabalho que fizemos? Não, acima de tudo, o meu eu inicial era muito foco no consciente. Portanto, o meu trabalho era muito direcionado e o meu acreditar era muito direcionado no consciente dos jogadores. Portanto, eu acreditava que, através da tática, estratégia, eu resolvia todos os problemas que os meus jogadores tinham e que os meus grupos de trabalho tinham. Acontece que, apesar de ter conseguido ter resultados consistentes, eu sentia que poderia ter resultados ainda mais consistentes, porque haviam situações que eu não conseguia controlar, ou que eu exatamente, que não conseguia controlar. Eu percebia que havia ali ou situações de ansiedade, ou situações de descontrole emocional, ou de jogadores com crise de confiança, em que eu tinha dificuldades em atuar sobre isso, se calhar um bocadinho fruto de nunca ter sido jogador profissional, nunca ter vivido de forma tão intensa como um jogador profissional vive esse tipo de situações. Portanto, não tendo o cão, tenho que caçar com o gato. Então o que eu procurei foi, não tendo essas vivências, tentar perceber de que forma é que as coisas funcionam, para que eu me possa municiar de ferramentas para que possa atuar quando esse tipo de situações aconteçam. Portanto, acima de tudo, foi isso. E, portanto, passaste a ser aquilo que a gente chama um psicólogo dos jogadores, ou
começaste a introduzir foi ferramentas na tua metodologia e não necessariamente tendo que ter conversas diretas com os atletas. O que é que... Não, comecei a sentir a necessidade de tudo um pouco. Portanto, fazer esse tal upgrade à minha metodologia, poder juntar-lhe a importância das emoções, a importância das convicções dos jogadores, o que é que eles pensam, o que é que eles sentem para aquele jogo. Comecei a perceber a necessidade de não repetirmos ou que a preparação do modelo de uma semana de trabalho para um jogo com o primeiro classificado não pode ser a mesma do que uma semana de trabalho para um jogo com o último classificado, porque isso desperta emoções completamente diferentes. É natural darmos um exemplo concreto. Se o Gil Vicente for jogar com o Porto, não é exatamente a mesma coisa que o Gil Vicente ir jogar com o Fiães. Portanto, isto tem desprimor para qualquer equipa. Portanto, nós temos que trabalhar também de acordo com isso, se queremos transformar alguma coisa. E então, acima de tudo, foi aqui que eu sinto que mudei bastante na sensibilidade de tentar perceber em que estado é que o jogador está e o que é que eu lhe preciso de dar para que ele esteja no estado que eu quero. Exatamente. Exatamente, Tomás. Obrigado por esta partilha. De forma muito concreta, o que é que realmente fez diferença até agora? Qual foi, assim, a grande diferença que tu notaste? Não, era como estava a dizer, Carlos, eu acho que acima de tudo... A gente trabalhou vários aspectos, mas a grande diferença, ali o ponto. A grande diferença foi exatamente essa, foi perceber como é que o cérebro humano funciona. Porque eu tinha a percepção e tinha, portanto, ao nível de situações de comunicação, de liderança, eu tinha muito o hábito de pensar para mim próprio, se eu fosse jogador, se calhar eu gostava de ouvir aquilo. Portanto, é aquele tipo de discurso que eu vou fazer aos meus jogadores, porque era o discurso que eu gostava de ouvir. E isso, infelizmente, não funciona assim. Porque eu penso de forma diferente. Apesar de eu ser filho dos meus pais e a minha irmã também ser filha dos meus pais, nós somos completamente diferentes. E então isso foi algo muito importante para eu perceber, porque muitas das vezes cada jogador necessita de um tratamento diferente. A minha comunicação, como estava a dizer, a minha comunicação para um jogo importante não pode ser a mesma comunicação para um jogo com um adversário de menor dimensão, tal como as condicionantes dos meus exercícios não podem ser as mesmas para um jogo com uma dificuldade elevada do que para um jogo com uma dificuldade, em teoria, não tão elevada. Portanto, acima de tudo foi isso, foi tentar perceber quem está efetivamente do outro lado e ir de acordo ao que eles sentem, porque nós, pegando nas palavras que eles nos transmitem, nós podemos e devemos que a nossa comunicação vá por aí, porque é muito mais poderoso para nós influenciar através das palavras deles do que através das nossas palavras. E, acima de tudo, foi por aí, foi tentar perceber o que é que eles pensam, o que é que eles sentem, o que é que eles querem, para persuadir através daí, porque não existindo prazer do outro lado, dificilmente nós vamos gerar transformação. Portanto, é muito importante para nós percebermos que tipo de prazer é que eles necessitam, que tipo de prazer é que eles procuram, para que nós consigamos transformá-los. Bom. Fantástico, Tomás, obrigado. Ajuda-me aqui a entender, vamos explorar aqui um pouco. Nós falámos até agora questões de liderança, questões do cérebro dos atletas, a importância do que é que eles sentem, o que é que eles pensam, por aí fora. Vamos também, porque isto só não chega, porque o treinador que só trabalha isto
pode pôr uma equipa a correr com muita garra, com muita vontade, mas depois não sabem para onde é que é onde correr, não é? Mas também uma equipa que sabe para onde correr, sabe jogar taticamente, não sei o quê, pode não ser consistente na forma de apresentar os seus resultados táticos, é? Durante o jogo. Então, eu gostava de abordarmos agora uma questão mais tática e tática interessante que apresentaste aqui neste livro que escreveste e dar-te os parabéns por isso. Não é toda a gente que disponibiliza assim para outras pessoas os seus conceitos táticos, as suas ideias, principalmente de forma descritiva, como fizeste ao longo de várias semanas. E gostava de te perguntar qual foi a ideia que está por trás da criação deste livro, portanto. Como é que te surgiu esta ideia? Porque é um convite a pensar no jogo? Esta ideia surgiu fruto de duas das minhas paixões. A primeira, que é a paixão pelo jogo. E a segunda, que é a paixão em tentar ajudar à reflexão de todos em meu redor sobre o treino de futebol. Isso é algo que eu acho que é visível nas pessoas com quem me cruzo e que tento transmitir. A questão do título, do convite a pensar o jogo, é porque a ideia é exatamente essa e o conteúdo reflete essa ideia. O intuito com o conteúdo do livro não é dar respostas e dizer que é assim que se faz, mas sim criar contextos concretos através de situações de exercício em treino e exercícios escolhidos baseados na nossa ideia de jogo, claro está, e na experiência de muitos anos de reflexão constante ao nível do treino. E em que esses contextos irão criar problemas que obrigam o leitor e o atleta a pensar na melhor forma de os resolver de forma a que possam ter sucesso, porque, ao fim de contas, o jogo é isso mesmo, é um conjunto de problemas que ocorrem de forma sucessiva e que normalmente vence quem consegue enganar o adversário e consegue resolver esses mesmos problemas de forma mais eficaz. Porque eu acredito que ensinar é diferente de aprender e, na minha opinião, a função de um treinador ou professor é a de criação de contextos em que os problemas deparados gerem aprendizagem e o livro foi desenvolvido exatamente nessa lógica. Obrigado, Tomás. E diz-me o seguinte, tu costumas utilizar este sistema ou este sistema é só para os outros treinadores aplicarem, que é para tu usares o teu sistema e para os enganares? Como é que... Portanto, isto é um sistema que tu gostas muito, aplicas, como é que é isso? O sistema de 3-4-3, dentro de várias variáveis, é um sistema que gosto particularmente porque, pela sua flexibilidade tático-estratégica, mas o livro poderia ter sido elaborado assente noutro qualquer sistema. Portanto, a ideia desse sistema partiu como ponto de partida para a construção de um jogar e para os problemas que vão surgir nessa mesma construção. Portanto, os problemas que são diagnosticados no livro, em grande parte, são comuns a todos os sistemas. Só existem alguns problemas que diferem pelo posicionamento dos atletas em campo, porque alguns estão 2 metros à frente, 2 metros atrás, 2 metros ao lado, 1 metro ao lado, portanto, vão existir vai haver alguma especificidade de problemas que não vai acontecer noutro tipo de sistemas, mas que nesses sistemas vão existir outro tipo de problemas que não existem neste. Portanto, a ideia deste sistema foi apenas pelo meu gosto pessoal e também para servir como um ponto de partida para a criação de problemas e depois para a construção de um jogar. Algo que eu gostava de acrescentar a esta entrevista, os jogadores aceitam bem esta mudança, porque normalmente eles estão habituados a jogar em 4-3-3, 4-4-2, eles aceitam bem logo no início, o treinador chegar lá, olha, atenção que nós vamos jogar no sistema tático, vamos implementar aqui, eles olham para ti tipo, olha, este é alucinado, vamos para aqui agora. Não, eu nunca senti, Carlos, porque vai tudo dentro daquele processo de discussão. Nós podemos dizer que chegamos lá e que vamos mudar tudo, porque estávamos a assinar a nossa morte.
Portanto, é muito importante que aquele processo de sedução se vá fazendo aos poucos, não de um dia para o outro, e sobretudo que os nossos jogadores vão percebendo que nós, para já, este sistema só é possível se tiver jogadores possíveis para ser utilizado, porque caso contrário, não poderá ser utilizado. A meu ver, existem treinadores que gostam de levar o sistema e utilizam, seja de que forma for. Eu, se não tiver jogadores que me garantam a qualidade neste tipo de sistema e, sobretudo, jogadores que não se sintam confortáveis nesse tipo de sistema, a meu ver, não faz sentido utilizar. Agora, eu nunca senti problemas porque, como te disse anteriormente, eu sou obcecado pelos porquês, eu sou obcecado por procurar os porquês e qualquer ação que faça, eu tenho que saber, antes de a fazer, eu tenho que saber o porquê de fazer aquilo. E os meus jogadores também sabem, portanto, eles se fazem aquilo, eles vão perceber porque é que fazem aquilo, qual é a vantagem de teres 3 atrás, qual é a vantagem de teres 4 no setor intermédio, qual é a vantagem de teres 3 à frente, que tipo de dinâmicas e de variabilidade isto te vai criar, tanto a ti como ao adversário, e acima de tudo é isso, é eles perceberem que isto não se trata de algum treinador lunático, se calhar tenho um bocadinho lunático, mas é importante para todos os treinadores a meu ver. Mas sobretudo é algo que lhes vai acrescentar valor, que lhes vai trazer algo para que eles possam promover. E a meu ver isto é fundamental nos jogadores, porque se eles sentirem isso, eles a partir daí vão estar contigo até ao fim. Exatamente. E uma das questões que estamos aqui a falar, claramente a nível das questões cerebrais e das questões de liderança, é o interruptor mental da plausibilidade. Ou, de forma mais fácil, da razão. É a nossa capacidade, enquanto treinadores, de explicarmos o porquê ao atleta, quer do exercício, quer do pensamento sistémico, da estratégia para o jogo, portanto, de qualquer questão. Nós estamos a introduzir aqui uma coisa que vai gerar confiança na outra pessoa emocionalmente para poder aceitar a ideia racionalmente. É exatamente. Boa. 5 estrelas, Tomás. E diz-me o seguinte, portanto, no teu livro há uma diferença entre 2 capítulos, que é a pré-temporada, ou pré-época, e a parte competitiva. Nos exemplos que dás, nos exercícios que dás, qual é, para ti, porque é que quiseste dar exemplo destes 2 momentos? A ideia foi construir um livro segundo a sequência da nossa construção ao longo da época. Portanto, nós começamos sempre pelo período pré-competitivo. Eu acho que o período pré-competitivo difere do período competitivo em alguns aspectos. Um deles é a fase da construção da equipa em que esse período incide. Porque normalmente nesse período nós estamos numa fase muito precoce da época, onde por regra os atletas aceitam as tuas ideias e em que a principal transformação é a formação de novos hábitos. Daí, segundo alguns autores, a fase ter o nome de forming. Depois é uma fase que existe pouca resistência dos jogadores às tuas ideias, desde que os resultados vão aparecendo, e com isto não falo só dos resultados dos jogos, falo acima de tudo de resultados quantitativos e qualitativos do nosso processo. Por exemplo, se o foco naquelas 2, 3 semanas da pré-época ou do período pré-competitivo, como lhe queira chamar, for a saída de trás com criação de superioridade, tanto ao nível setorial como zonal, para eliminar a primeira linha de pressão e receber orientado para atacar as 2 linhas de frente, em superioridade, para consigamos convencer e persuadir os nossos jogadores, temos que analisar precisamente esse momento e quantificar se houveram melhorias de semana para semana e quais foram as razões tanto do sucesso como quando falhámos, porque é que falhámos, e voltar a trabalhar e solucionar esses problemas que sentimos. Portanto, é fundamental, mesmo durante o período pré-competitivo, não avaliarmos o nosso processo só pelos resultados nos jogos. Acima de tudo, temos que analisar pelos resultados do processo nos jogos, porque são esses pequenos detalhes, seja ao nível quantitativo, que vão fazer com que o tal processo de persuasão
vá surtir efeito nos nossos atletas. Depois, outro dos aspectos que é importante neste período é que o foco é no processo e na capacidade que temos de convencer e persuadir os nossos jogadores a seguirem connosco naquela viagem da forma que acreditamos que será melhor para eles e, ao mesmo tempo, é um período em que, a meu ver, nós temos que prepará-los para o período competitivo que aí vem. E temos que nós, como treinadores, temos que antecipar os cenários que vão surgir. E os cenários que vão surgir são inúmeros. Portanto, os jogadores têm que estar preparados para a derrota, porque nós vamos perder jogos durante o campeonato. Portanto, como é que vamos atuar quando surgir a primeira derrota, quando surgir a segunda derrota, quando surgir 2 derrotas consecutivas? Como é que os nossos jogadores vão atuar para o facto de só 11 é que são titulares? Como é que vão atuar para o facto de só 18 é que são convocados? Isto num plantel de 23, 24, 25. Portanto, isto vai surgir, vai despontar azias naturais. Como é que vamos reagir a críticas internas e externas? Internas pode ser da direção do clube, externas dos adeptos, de simpatizantes, dos mídias, o que quer que seja. Portanto, é um período, a meu ver, em todo diferente do período competitivo, porque no período competitivo já temos outros aspectos que devemos ter também em consideração e que vai ditar ou não a nossa continuidade à frente da equipa, porque, infelizmente, se não ganhamos, estamos fora, e se não ganhamos, os nossos jogadores vão ter dificuldades em acreditar em nós. Portanto, nesse aspecto difere a parte pré-competitiva para a parte competitiva. Certo. E relativamente à tática, difere alguma coisa? Relativamente à tática? Sim, a questão do 3-4-3, se existe alguma diferença relativamente aos 2 momentos, portanto, à pré-época e ao momento competitivo. Quando tu começas mesmo com a competição a doer. Se existe taticamente alguma preocupação na pré-temporada e no período competitivo. Sim. Eu acho que através do período pré-competitivo é, acima de tudo, para cimentar o processo, para que eles percebam realmente o que queremos para eles ao nível do sistema e para que eles acreditem nas nossas ideias. Depois, quando estamos a aproximar-nos do período competitivo, ainda na parte pré-competitiva, é começar a trabalhar com eles a parte inconsciente, que é começar a dar-lhes contextos que exige a psicoadaptação, portanto, contextos em que eles se sintam desconfortáveis, por exemplo, em que o adversário se apresenta num sistema diferente do que temos trabalhado, ou que o adversário se apresenta num estilo de jogo diferente do que temos trabalhado, e isto não dando informação à nossa equipa, de forma a que eles tenham a necessidade de se psicoadaptar rapidamente e de perceberem o que é que está ali a acontecer, para perceber de que forma é que nos temos que adaptar a esse mesmo contexto. Portanto, ao nível do sistema, normalmente eu gosto de fazer essa diferenciação, porque acredito que no início é muito importante nós primeiro captarmos a atenção deles e conseguirmos persuadi-los para a nossa ideia, que acaba por ser depois a nossa ideia, e quando nos estamos a aproximar da parte competitiva, aí sim é a altura de começarmos a preparar a competição, é a altura para começarmos a preparar o adversário, a altura para começarmos a preparar o jogo, porque o jogo é ganhar, e ganha normalmente quem se psicoadapta mais rapidamente ao que o adversário nos apresenta. Portanto, e acho que é um bocadinho por aí.
Bom, 5 estrelas. Falaste aqui repetidamente numa palavra, que é psicoadaptação, é um princípio da periodização situacional, tal como existe na periodização tática, isto também para explicar um pouco esse conceito, tal como existe na periodização tática a progressão complexa, o princípio da especificidade, a periodização situacional traz aqui alguns conceitos relativamente a questões emocionais e mentais. Um deles é a psicoadaptação, que basicamente o que nos diz é que nós nos psicoadaptamos emocionalmente a situações no nosso contexto. E que tanto pode ser bom, por um lado, quando nós nos adaptamos às emoções, por exemplo, vamos ter um jogo difícil, e quando chegamos ao jogo, se já estivermos emocionalmente treinados para aquela ansiedade, facilmente só aplicamos a nossa tática, mas também pode ser, por outro lado, um pau de dois bicos, que é quando a nossa equipa já começa a estar emocionalmente ligada entre si, pode entrar em acomodação, e quando vai jogar com uma equipa mais fraca, aquela acomodação pode gerar menos predisposição para aplicar a tática que o treinador teve tanto trabalho a criar exercícios e tanta coisa, né? Exatamente. Temos que os preparar exatamente para isso, tirando-lhes essa acomodação e gerando desconforto nos nossos jogadores, para que eles, gerando desconforto, eles vão obrigatoriamente ficar mais atentos. Ficando mais atentos, nós depois vamos transformar a emoção que pretendemos para que os nossos jogadores estejam preparados para o jogo. E depois acontece muito, nós vemos muitas vezes na televisão, nas flash interview, por exemplo, em que o treinador vai para a flash e diz que a nossa equipa entrou apática, entrou desconcentrada, e então a questão muitas das vezes é: será que durante essa semana, ou durante a semana portanto, há 2 semanas atrás, será que os jogadores foram preparados para o tipo de jogo que iam ter nessa semana? Portanto, muitas das vezes a questão é exatamente essa. Não terá tão a ver com a predisposição dos jogadores para aquele jogo, terá que ver com a forma como os jogadores foram predispostos durante a semana para aquele jogo. E acho que muitas das vezes tem que ver com isso. Exatamente, muito bem. Este princípio da psicoadaptação, então, pode ajudar o treinador a olhar para o treino não só a nível tático, mas também a ir à procura das emoções necessárias a serem treinadas ainda durante a semana de treinos. Muito bem. Tomás, a última questão que tenho aqui, depois parto para as perguntas que foram deixando aqui portanto, nos comentários. Se quiserem também deixar mais alguma questão para eu colocar ao Tomás, aproveitem agora este momento, enquanto eu faço a minha última pergunta. E a minha última pergunta é simples, que é, no livro tu falas no sistema 3-4-3 e terminas o livro com o capítulo 3 e 4 a falar em gestão do grupo, gestão das fases do grupo, liderança. Portanto, porque é que é importante estas questões para alguém que realmente vai à procura das questões táticas do 3-4-3? Carlos, o professor de medicina, Abel Salazar, disse um dia que o médico só sabe de medicina, nem medicina sabe. E, ao meu ver, isto aplica-se na totalidade ao futebol. Do que é que vale nós sabermos tudo sobre o jogo ou sobre um sistema se não soubermos comunicar para transmitir esse conhecimento, se não soubermos gerir um grupo e ter a capacidade de o direcionar para um objetivo comum, e se não soubermos estratégias de liderança para perceber o que podemos ou não fazer quando surgem conflitos. Lá está, como disse anteriormente, porque esses conflitos vão surgir naturalmente, jogadores distintos, personalidades distintas, objetivos pessoais distintos. Portanto, os próprios jogadores vão passar por situações que não lhes agradam, como é o caso de só jogarem 11, de só serem convocados 18. Portanto, vão existir conflitos. Portanto, se nós não estivermos preparados e não soubermos efetivamente o que fazer em termos da gestão do grupo e da liderança, a nossa mensagem não vai passar. E então eu acho que isto tudo está interligado. Por trás de um jogador está sempre um homem, está sempre um adolescente, está sempre uma criança, e é fundamental que nós tenhamos isso em consideração se queremos que a nossa mensagem passe
passe na totalidade, como eu estava a dizer anteriormente. Portanto, para mim, fez todo o sentido, e acho que faz todo o sentido esse capítulo estar no livro, porque um sem o outro não funciona. Isso mesmo. Obrigado, Tomás, pela tua cuidadosa explicação. Trago aqui uma questão do Rui Neves Agostinho, de forma muito sucinta. Eu vou traduzir isto numa pergunta curta e rápida. Quando queres passar os princípios e subprincípios do jogo aos teus atletas, achas que é mais eficaz quando tu explicas ou quando o teu próprio exercício provoca o comportamento desejado? Não, Rui, primeiro que tudo, muito obrigado pela questão. A meu ver, é muito. Eu gosto, isto lá está, cada treinador tem a sua forma de trabalhar. Agora, eu gosto de condicionar os exercícios de forma a que o comportamento apareça. E depois a questão de explicar as coisas, isso como tivemos agora há pouco tempo uma tertúlia engraçada no nosso blog, em que discutíamos efetivamente isso, em que tínhamos opiniões dispares de pessoa para pessoa e éramos 6. E a meu ver, eu acho que depende tudo da estratégia, depende tudo do tipo de semana que temos. Imaginando como estava a falar há bocadinho, imaginando que nós estamos a treinar o Gil Vicente e que vamos jogar contra o Fiães. Nós queremos que os nossos jogadores tenham desconforto, nós queremos que os nossos jogadores tenham insucesso. Portanto, uma das estratégias, não quer dizer que possamos fazer isso sempre, porque se fizermos isso sempre vamos perder o nosso grupo, mas, por exemplo, uma das estratégias que podemos utilizar é manipular o exercício de forma que as coisas aconteçam, mas não lhe explicar o que é que vai acontecer ali. Portanto, isso, obrigatoriamente, se os jogadores estão habituados a que nós expliquemos o objetivo daquele exercício, o porquê de estarmos a fazer aquilo, nós não o fazendo naquele dia, imediatamente os nossos jogadores vão ficar alerta, porque, mais uma vez, vai haver uma psicoadaptação. Eles vão pensar, o que é que se passa aqui? Ele explica sempre porque é que estamos a fazer isto. Nós sabemos efetivamente porque é que isto vai acontecer e porque é que o estamos a fazer. E agora, de repente, ele não nos dá isso, então, mas o que é que vai acontecer? E o que vai acontecer aqui é que eles vão estar num estado de alerta. E esse estado de alerta é o que nós queremos. É exatamente o que nós queremos, é que eles estejam no estado de alerta, que possivelmente lhes vai gerar desconforto, que lhes vai gerar insucesso, e depois, a partir daí, nós tomamos a decisão que acharmos por bem ter. Mas eu acho que depende sempre muito do nosso objetivo final. E depende sempre muito da transformação que queremos gerar nos nossos jogadores. Porque se lhes queremos dar conforto, temos que ir por uma via. Se queremos dar desconforto, temos que ir por outra. Exatamente. Eu posso partilhar também aqui algumas ideias relativamente a esta questão que o Tomás explicou de uma forma fantástica. Eu vejo a comunicação do exercício como uma condicionante do próprio exercício. Se eu coloco a condicionante de vou comunicar mais ou não a parte motivacional para explicar o exercício, se vou explicar mais ou menos a questão técnica para aquele exercício, é uma condicionante que vai provocar emocionalmente aquilo que eu quero nos meus jogadores de preparação para o jogo. Exatamente. Muito bem. Portanto, tal como existe o constrangimento que eu posso colocar a nível do espaço, a nível do tempo, a nível do número de jogadores, por aí fora, a própria comunicação e o próprio feedback é um constrangimento que eu estou a colocar no exercício. E, portanto, não há aqui uma resposta certa de quando é que a comunicação deve ou não deve ser utilizada de determinada maneira. Há sim o perceber, primeiro, no diagnóstico, porque isto tudo começou no diagnóstico pós-jogo, de como é que a equipa está em relação ao jogo anterior e como é que ela está em relação ao próximo jogo, e quando é que eu vou utilizar a comunicação como uma condicionante para provocar a emoção que eu quero, seja de confiança, seja de desafio, seja por aí fora. Exatamente.
Boa. 5 estrelas, Tomás. Visto que não colocaram aqui mais nenhuma questão, eu posso aproveitar e fazer eu a última, mas se entretanto aparecer, eu vou aproveitar. Boa. Como é que tu vês? Isto é uma pergunta difícil de a fazer e acredito que seja mais fácil de a responder. Que é, como é que tu vês que um clube, as necessidades que um clube tem que ter para precisar de um treinador como tu? Porque aquilo que eu vejo são vários perfis de treinadores diferentes. Que tipo de clube é que precisa de um treinador como tu? Porque nem todos os clubes vão precisar de uma pessoa que desenvolva bem os atletas, vai precisar de um treinador que tenha uma metodologia XPTO, como tens vindo a criar. Qual é o tipo de clube onde tu terias sucesso facilmente? Tu, como treinador, e o clube com os objetivos que tem para... Exato, eu acho que depende muito do que tu disseste agora, Carlos. Os clubes que quando procuram um treinador, a meu ver, deverão procurar pelo posicionamento do treinador, pelo que o treinador pode oferecer. E isto falando em não querendo falar em nomes, mas existem treinadores talhados para um determinado cenário que a equipa está a atravessar naquele momento, treinadores que normalmente estão habituados a pegar em equipas que estão para descer e pegam naquelas equipas e o principal objetivo é que aquela equipa se mantenha, não existe não existe mais nenhum objetivo, só que depois existem clubes que têm o objetivo de serem sustentáveis, que não querem viver de empréstimos consecutivos de clubes grandes ao clube pequeno, porque é verdade que se calhar vai resolver problemas naquela época, mas a curto, médio prazo não vai trazer nada ao clube, porque o jogador vem e vai. Portanto, eu acho que clubes que possam procurar este tipo de perfil são clubes que queiram ser sustentáveis, são clubes que queiram apostar na formação, que queiram desenvolver os seus jogadores para que posteriormente possam ser vendidos por verbas interessantes e que com essas verbas possam adquirir melhores jogadores para pouco a pouco irem cimentando a sua posição. E um exemplo claro disso é a Atalanta em Itália, que nós fizemos também um artigo sobre isso, em que a Atalanta pouco a pouco foi desenvolvendo jogadores, vendeu os jogadores, conseguiu uma verba interessante, depois a partir daí foi buscar melhores jogadores, voltou a desenvolvê-los, voltou a vendê-los, melhores jogadores outra vez, e isto é tudo uma bola de neve. Agora, eu percebo que existem muitos clubes que não têm essa paciência, que existem clubes que querem resultados a curto prazo imediatamente. Agora, eu acho que é muito importante e que é possível, com as pessoas certas, é possível os clubes obterem resultados importantes a curto prazo e ao mesmo tempo desenvolver jogadores, porque é esse desenvolvimento dos jogadores que vai criar sustentabilidade nos clubes e que posteriormente com essa sustentabilidade vai conseguir cimentar os clubes na divisão ou preparar o clube para a subida de divisão, que é esse o principal objetivo dos clubes, que é chegar à primeira divisão e cimentar-se por lá. Portanto, eu acho que acima de tudo é isso. Depois cabe aos clubes procurar o tipo de treinadores que procuram dentro da filosofia que têm. Se preferem resultados a curto prazo através de jogadores por empréstimo, mas que não lhes vão trazer nada, ou se preferem apostar em jogadores ou da formação ou que venham de clubes mais baixos, mas que tenham a ambição de se potenciar e que tenham potencial efetivo para se potenciarem, para os vender e para aspirar a algo mais.
5 estrelas, acho que foste bastante claro naquilo que é um dos problemas reais e que provavelmente alguns clubes agora com esta crise a nível de receitas poderão vir a passar, se não tiverem interesse em treinadores que os ajudem a tornar sustentáveis através dos próprios recursos, dos próprios jogadores que vêm de baixo e não andar constantemente em busca de recrutamento externo por aí fora. Muito bem, Tomás, ora, estamos aqui a chegar ao fim, 5 estrelas. Olha, quero-te agradecer e sinceramente do fundo do coração as tuas partilhas, a tua disponibilidade para partilhar aquilo que é o teu trabalho. E agradecer-te o trabalho que também temos vindo a fazer juntos, porque quando nós partilhamos, nós aprendemos, e acho que tudo isto acaba por ser um caminho, que é aquilo que a gente costuma dizer, não é o fim, é um caminho, e quanto mais temos pessoas boas para poder percorrer esse caminho, mais o caminho sabe bem, e isso é as coisas boas da vida. 5 estrelas, Tomás. Apareceu aqui, por último, novamente, o Rui Neves Agostinho a fazer um comentário, vou poder partilhar aqui com todos, no último minuto, portanto já estamos nos descontos. O Rui Neves diz, explicar o objetivo do exercício não poderá de alguma forma condicionar, sendo que os jogadores nos possam dar mais do que o expectável ou surpreender? Eu não sei se percebi bem. Eu posso, portanto, sem ler, posso traduzir. Se quando nós explicamos o objetivo do exercício, se o estamos a condicionar, sendo que se não explicássemos o objetivo, eles poderiam descobrir mais ou surpreender aquilo que seria expectável para aquele exercício. Eu acho que, mais uma vez, depende tudo da estratégia, Carlos, depende tudo do nosso objetivo, depende tudo do nível de confiança da nossa equipa, depende do nível de confiança que queremos gerar na nossa equipa. Tudo é válido, tudo é possível. Depende da nossa criatividade, depende da nossa comunicação, porque eu pondo a rolar um exercício no treino, se tu fizeres igual vai ser exatamente diferente. Portanto, eu acho que depende tudo da nossa criatividade, do nosso objetivo, porque muitas das vezes basta mudar ali uma palavra no nosso discurso e a percepção dos jogadores é imediatamente diferente. Portanto, acho que depende sempre muito do nosso discurso, do nosso objetivo. Portanto, poderá ser explicado, poderá não ser explicado, poderá ser explicado por partes, poderá haver ali alguma omissão de alguma regra importante que crie desconforto. Tudo é válido, tudo é válido. Cabe-nos a nós sermos os inventores e os criativos para que consigamos gerar a emoção que queremos, sabendo que não podemos abusar do mesmo tipo de estratégia, porque caso contrário vai-nos... lá está o exemplo da corda. Se esticarmos muito a corda, acabamos por nos enforcar, e então é importante balancearmos também um bocadinho do tipo de estratégias que utilizamos, caso contrário poderemos ter problemas a curto, médio prazo. Bom, exatamente. Eu posso complementar, portanto não é acrescentar. O Rui, eu acho que pode pensar da seguinte maneira, que é, uma coisa é o objetivo, outra coisa é o que eu pretendo como processo para atingir o objetivo. Uhum. O objetivo eu posso comunicar em todos os exercícios. Claro. O processo é que eu posso comunicar ou não comunicar de acordo com a emoção que eu quero provocar. Portanto, o objetivo do exercício não é só o objetivo tático, é o objetivo emocional que eu quero gerar naquele exercício. Uhum. Se eu quero provocar desconforto, como o Tomás estava a falar, eu posso não explicar como é que eu quero o processo para atingir o objetivo do exercício. Mas o objetivo do exercício convém lá estar, até porque o que a gente pretende é fechar o foco e a intencionalidade da ação que o atleta vai ter. Sem dúvida. Bom. 5 estrelas, Tomás. Estamos aqui a chegar ao fim. Novamente, um grande abraço.
agradecer-te por esta abertura. Dizer que vale muito a pena adquirir este livro na ideia em que o Tomás nos dá uma perspectiva de evolução ao longo da época e, para além disso, fala-nos também de algumas questões de gestão do grupo e de liderança que são importantes para que a gente perceba quando é que implementa mais, quando é que dá, quando é que tira, algumas questões mais táticas ao longo do processo. Tomás, queres deixar aqui uma última mensagem para os nossos colegas que nos ouvem, como treinador? Não, Carlos, agradecer o teu convite, é sempre um prazer ajudar a quem tanto me ajudou e essa é uma regra que levarei sempre para o resto da minha vida e deixando a toda a gente que nos viu que efetivamente não o digo porque estou aqui contigo, digo porque é verdade, que aprendi imenso contigo, que me fizeste refletir sobre muitas das minhas práticas, muitas das coisas levo comigo, outras fruto do que acredito continuo agarrado a elas porque acredito plenamente nelas e acho que se não acreditarmos os nossos jogadores também não vão acreditar, mas muitas das coisas, muita coisa mesmo levei e continuo a levar e continuo a refletir todos os dias porque isto está a mudar todos os dias, muda todos os dias, vem uma inovação e nós temos que nos adaptar ou podemos optar por inovar e então depois são eles que têm que adaptar. Portanto, o processo é sempre este, é inovação, adaptação. Cabe-nos a nós decidir que caminho é que queremos seguir, se nos vamos só adaptar ou se vamos inovar para fazer diferente e para podermos ganhar com consistência. E, acima de tudo, foi essa a confiança que tu me transmitiste através dos conhecimentos que me passaste e agradeço-te sempre por isso. É isso mesmo, vamos juntos, Tomás, tá? Quero agradecer a quem nos acompanhou desde o início, a quem entrou e ficou, a quem nos vai seguindo, a mim e ao Tomás. O Tomás tem o blog que é o Pirlo mais 10, não só escrito, mas também com alguns vídeos que vai partilhando aqui no Facebook. Tomás, se tiveres a oportunidade quando desligarmos, partilha aqui nos comentários o link para o teu blog, para que as pessoas possam ter acesso, tá? E dar um até já a quem nos vai seguindo, porque certamente vamos trazer mais conteúdos. Pode descobrir aulas também gratuitas que a gente tem no treinadorpro.com, como também no profissãotreinador.com/conteúdos sem acento. Espero que possam ter retirado aqui algumas notas, algumas ideias para a nova época e vamos todos juntos, tá? Um grande abraço. Grande abraço. Obrigado.